Vamos continuar com a gravação das nossas questões. Vamos para a questão de número 16. Vamos fazer a leitura aí do texto? Observe. Um exemplo de tautologia é: se João é alto, vamos chamar de letra A, João é alto, letra A, então João é alto ou Guilherme é gordo. Está aí, ó, essa sentença. Essa sentença é tautologia? Então a questão quer saber qual delas é tautologia. Então você pode representar na forma simbólica para facilitar a resolução. Vamos ver a segunda? João é alto, letra A. Então, João é alto ou Guilherme é gordo? A próxima, João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo. A próxima, João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo. E a última, João é alto ou João não é alto, então Guilherme é gordo. Bom, está aí a representação de cada sentença. Qual dessas sentenças é tautologia? Uma maneira de resolver esse problema, uma forma de resolução, é a tabela verdade. Tautologia é uma sentença sempre verdadeira. Contradição, sempre falsa. E contingência é uma sentença ora verdadeira, ora falsa. Em momentos verdadeiro, em outros momentos falso, dependendo dos valores lógicos de cada proposição simples. Bom, vamos ver aí cada sentença se é ou não tautologia. A nossa primeira sentença, letra A. João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Fazendo a tabela verdade, vai ficar A ou B, e depois A, então A ou B. Temos aí a nossa sentença. Bom, vamos verificar se é ou não tautologia. Começo com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O conectivo ou é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, ou pelo menos um é verdadeiro, então as três primeiras linhas são verdadeiras, a última é falsa. E a última sentença aqui é com então. O então unindo a primeira e a terceira. Vamos unir a primeira e a terceira pelo então. Verdadeiro com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro no então. Falso com verdadeiro, verdadeiro no então. Falso com falso, verdadeiro no então. Essa sentença é tautologia e a questão está resolvida. Gabarito letra A. Bom, ótimo que foi letra A, né? Mas vamos fazer as outras tabelas para você verificar que não é tautologia. Observe. Letra B. João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo. Vamos à tabela? A, B, A e B, A, então A e B. Então vamos resolver aí nossa tabela. Verdade, fazendo verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Continuando, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Conectivo E, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, caso contrário, os outros casos são falsos. E a última aqui vai ser com então. Você vai unir a primeira, a terceira pelo então. Verdadeiro com verdadeiro, então fica verdadeiro. Verdadeiro com falso, aparece a famosa Vera Fischer, VF, é falso, esse caso é falso no então. Falso com falso, verdadeiro. E falso com falso no então é verdadeiro. Isto aqui não é tautologia, é chamado de contingência. Então a resposta, letra A, foi gabarito. Já sabemos que B, C, D e E não são. Só demonstrando aqui através da tabela verdade, que não são tautologias. Este caso é a contingência, resultado verdadeiro e falso. Bom, letra C, João é alto, letra A, ou Guilherme é gordo, letra B. Então, Guilherme é gordo, letra B. Para compor essa tabela, precisamos de A e B, precisamos de A ou B. Eu vou repetir aqui o B e depois vou fazer, nós vamos fazer, aliás, já temos aqui, vou repetir o B e depois A ou B, então B. É só para organizar eu repetir ali o B. Você já vai entender.
A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Conectivo ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, bastando um ser verdadeiro, fica verdadeiro. O último caso é falso, porque os dois são falsos. Sentença B, vamos repetir, VF, VF. Agora, a última sentença é o então, unindo ó, A ou B com B. Eu repeti o B para ficar na ordem, primeiro esquerdo, segundo direito, da esquerda para a direita. Então, temos aí algum caso verdadeiro seguido de falso, a chamada Vera Fischer, a famosa, o segundo é falso, os demais casos são verdadeiros, logo isso aqui é uma contingência. Não é tautologia. Tudo ok? Estão observando aí? Então, como eu disse, na prova, se deu letra A, esquece o restante. Aqui estamos treinando para você ver como é que identifica se a sentença é tautologia ou não. Neste caso não é tautologia, é contingência. Bom, o próximo, João é alto, letra A, ou Guilherme é gordo, letra B. Então, isso aqui é a causa, João é alto, letra A, e Guilherme é gordo, letra B. Vamos ver se é tautologia? Vamos lá? Parto de A e B, A ou B, A e B, e finaliza com A ou B, então A e B. Começando a tabela, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ou unindo as sentenças, verdadeiro, 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 as três primeiras, falso a última, só é falso quando as duas são falsas. O E só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, então a primeira linha de A e B é verdadeira, as demais são falsas. E agora vamos unir pelo então essas duas. Pelo então, ocorre a Vera Fischer no segunda linha e na terceira linha. As demais são verdadeiras, isso aqui também é uma contingência. E vamos para a última sentença. Se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo. Bom, João é alto, letra A, ou não é alto, é a negação de A. Então, Guilherme é gordo, letra B. Fazendo a tabela, temos que ter A, temos que ter o não A, B, A ou não A ou não A. Bom, vou repetir B aqui para colocar A ou não A, então B. Vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, nega a coluna. Continuando, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A e não A, olha as duas primeiras, verdadeiro e falso fica falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Repetindo aqui B, ó. Então você vai agora fazer o então nesse sentido, por isso que eu repeti B, senão teria que ser no sentido contrário. Tem algum verdadeiro seguido de falso? Alguma sentença aqui? Olha só, tem um pequeno detalhe aqui. Vamos apagar aqui, ó. Isso aqui está equivocado. Eu fiz aqui E, não é E, é OU. Ó, vamos repetir aqui, ó. Isto aqui é OU, eu fiz E. Olhando a primeira e segunda coluna, verdadeiro com falso dá verdadeiro, verdadeiro com falso, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Vamos corrigir, isso aqui era E, não era OU. Aliás, não era OU, não E. E agora vamos ver com então. Agora sim que está correto, tranquilo, ó. Tem que ter muito cuidado na hora de resolver. V com V, no então, fica verdadeiro, V com F, falso, V com V, verdadeiro, V com F, falso. Isto aqui é também contradição. Veja que se fosse E no lugar de OU, como eu estava resolvendo, daria tautologia. Então daria o gabarito também, estaria errado. Então, essa questão tem como gabarito letra A, é a única tabela que é tautologia. Veja, ó, letra E foi contradição, letra D contradição, letra C contradição, letra B contradição, só tautologia na letra A. O gabarito da nossa questão, letra A. Bom, minha gente, vamos para um probleminha de contradição. Vimos o problema de tautologia da ESAF.
Olha só uma questão de contradição da ESAF. Do mesmo jeito, com sentenças. Todo espião não é vegetariano e algum vegetariano é espião. Bom, todo espião não é vegetariano significa dizer que não existe nenhum espião é vegetariano. Nenhum espião é vegetariano. É a mesma coisa. Quando eu digo que nenhum espião é vegetariano, significa que não há interseção entre o conjunto dos espiões e o conjunto dos vegetarianos. Ou seja, não existe espião e vegetariano. É assim que se escreve na linguagem da lógica matemática. E, agora, algum vegetariano é espião, significa que é vegetariano e é espião. Vegetariano e espião, ou espião e vegetariano. Bom, isto aqui significa que existe um espião que é vegetariano. É possível nenhum espião ser vegetariano e algum espião ser vegetariano? Não, essas situações são contraditórias. Logo, isto aqui é uma contradição e isto aqui é o gabarito da questão. Não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos provar que as outras não são contradições. Vamos ver? Provando que as demais não são contradições. Todo espião é vegetariano. Significa que se é espião, então é vegetariano. Conjunto dos espiões está contido no conjunto dos vegetarianos. E algum vegetariano é espião. Se você quiser, pode colocar aqui o símbolo do E, né? Conectando as duas sentenças. E, essa é a primeira, ó, como aqui também ó, tinha o E e a segunda. Algum vegetariano não é espião, significa é vegetariano e não é espião. Se você fizer a tabela verdade dessa sentença, aí vai descobrir se é ou não tautologia. Tudo ok? Podemos? Vamos seguir? Continuando, então. Vamos lá? Veja, quando diz que todo espião é vegetariano, X é espião e é vegetariano. Algum vegetariano não é espião, eu posso dizer que aqui é o Y. Ou posso dar nome às pessoas também. Preste atenção. Observe que não há contradição nesse texto. A Ana é espiã e é vegetariana. Significa que algum espião aliás, todo espião é vegetariano. Porque todos estão aqui, a Ana, o Pedro, todo espião é vegetariano. Agora, por exemplo, o Paulo é vegetariano e não é espião. Veja que as duas sentenças ficam satisfeitas através desse diagrama. Logo, isso aqui não é contradição. Tudo ok? Vamos para a próxima. Nenhum espião é vegetariano. Quando eu digo que nenhum espião é vegetariano, significa que não existe espião e vegetariano. Este é o diagrama. Ó. Nenhum espião é vegetariano. E algum espião não é vegetariano. Existe espião e não é vegetariano. É espião e não é vegetariano. Está correto. Ó. Quando diz que nenhum espião é vegetariano, é o mesmo que dizer que algum não é, porque esse X é espião e não é vegetariano. Então não há contradição. A segunda frase, na verdade, completa a primeira. É uma consequência da primeira. Se nenhum espião é vegetariano, significa que algum espião não é vegetariano. O X, por exemplo. O próximo, não é contradição. Algum espião é vegetariano. É espião e é vegetariano. E algum espião não é vegetariano. É espião e não é vegetariano. Isso é possível? Claro que sim. Ó. Preste atenção aqui. Ó. A Ana, o Paulo e o Sandro, por exemplo. Sandro. Por exemplo, é espião e é vegetariano, o Paulo. O Paulo é espião e é vegetariano. E é espião e não é vegetariano. Nesse diagrama temos a Ana, que é espiã e não é vegetariana. Então veja que só em um diagrama eu tenho as duas sentenças, logo não há contradição. É diferente da primeira, que não é possível um diagrama para representar as duas sentenças. E último, todo vegetariano é espião, significa que o conjunto dos vegetarianos está contido no conjunto dos espiões. Todo vegetariano é espião. E algum espião não é vegetariano. Veja que aqui mesmo eu tenho isso. Ó. Todo espião é vegetariano, o X, o Y, o Z. E algum espião não é vegetariano, o W. O W é espião e não é vegetariano.
é espião e não é vegetariano. Se você fizer a tabela disto aqui, você vai ver que não dará tudo falso, não é contradição. Tá bom? Isso aqui vai provar que não é. Se você quiser, você pode fazer a tabela, dá um pouquinho de trabalho, né? Verdadeiro, vegetariano, espião, você começa assim, ó, VVFF, VF, VF. Em seguida, você faz vegetariano, então, espião. Vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois você faz não vegetariano, que eu vou precisar disso, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois espião e não vegetariano. Para poder fazer esse diagrama, você vai pegar essas duas aqui, ó, espião e não vegetariano, fica verdadeiro com falso, unido pelo E, fica falso. Falso com falso dá falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, resultado falso. E o último vai ser vegetariano, então espião e não vegetariano. Se der tudo falso é contradição, mas vamos ver, ó, vamos pegar este com esse aqui, ó, pelo E. Verdadeiro com falso dá falso. Ó, falso com falso dá falso. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Veja que não é contradição. E verdadeiro com falso, a sentença é falsa. Não é contradição, isso aqui é uma contingência. Bom, melhor fazer o diagrama, não é, do que fazer essas tabelas, que dá muito trabalho. Então, se você quiser, você pode responder usando tabelas ou usando diagramas lógicos, que é muito mais simples de interpretar. Espero que você consiga desenvolver essa ideia e ter entendido a questão. Bom, minha gente, ficamos por aqui neste bloco de aula. Vimos questão sobre tautologia e outra questão sobre contradição. Como identificar isso numa prova da ESAF. A ESAF coloca na forma de texto. Você pode converter esse texto em uma expressão com a lógica matemática, usando letras e os símbolos da lógica, e resolver por diagramas ou usando tabela verdade. Até o nosso próximo encontro aí, continuando com as questões da ESAF. Persistência, estudo, que a vaga está aí. O governo te quer te contratar, abre concurso aí o tempo todo pelo Brasil, basta que você esteja preparado. Até lá. Continuando com as questões da ESAF, vamos para a negação de sentenças. Primeiro vamos relembrar quais são as regrinhas para negar sentenças, depois vamos ver questões da ESAF sobre negação de sentenças. Vamos começar? Relembrando, a sentença do tipo A e B, se eu quero negar uma sentença com E, A e B, eu devo escrever não A, negar a negação de A, ou a negação de B. Essa é a regrinha para a negação de sentença com E, chamada de conjunção. Você nega o E, que é uma conjunção, escrevendo o OU, que é uma disjunção, e nega as duas sentenças. Bom, continuando, se eu tiver a sentença A ou B ao ser negada, essa sentença é negada fazendo não A e não B. Essa é a forma de negar a sentença com ou, troque por E e negue as duas. A sentença com então, se A, então B. Quando temos a sentença se A, então B, devemos retirar o se, retirar o então, trocar pelo E. Escrevemos A e não B. Se temos uma sentença do tipo ou A ou B, a negação é feita simplesmente trocando o conectivo lógico para se, somente se. Se temos uma sentença do tipo A, se, somente se B, devemos negar escrevendo ou A ou B. Bom, ainda tem mais regras de negação. Estas são as negações. A primeira é chamada de conjunção, a primeira é a conjunção e a segunda é a disjunção inclusiva ou a terceira é a sentença condicional,
Depois temos o ou iniciando a frase, que é a disjunção exclusiva, e depois vemos a bicondicional, que é o se somente se. Mas também temos as sentenças de lógica de primeira ordem, que devem ser negadas. Todo A é B. A negação de todo A é B é você dizer que algum A não é B. A negação de algum A não é B é dizer que todo A é B. É recíproco essa sentença, essas negações. A negação de nenhum A é B é dizer que algum A é B. E a negação de algum A é B, para finalizar, é dizer que nenhum A é B. Então essas são as regrinhas para negação de sentenças que você tem que memorizar para que possa marcar corretamente. Bom, vamos ver como é que a gente resolve as questões? É ler e marcar. Agora tem que memorizar essas ideias para poder conseguir fazer isto rapidamente. Olha a primeira questão. A negação de Milão é a capital da Itália, essa sentença é a sentença A, ou Paris é a capital da Inglaterra, A ou B. A negação de A ou B, eu troco o ou, mudo para e nego as duas. Eu tenho que dizer que Milão não é capital da Itália e Paris não é capital da Inglaterra. Então vamos verificar. Milão não é capital da Itália e Paris não é capital da Inglaterra. A letra A é gabarito. Olha só como é fácil. Só memorizar essas regrinhas e marcar. Vamos ver que a letra B não é. A letra B ele só colocou Paris, não falou de Milão. A outra ele colocou o não, está correto, ou está errado, e colocou o não. A próxima letra D só falou de Milão, e a última colocou não negou, faltou o não, está vendo? O E está correto e o não, mas faltou. Então, gabarito da questão, letra A. Bom, gente, vamos continuar, vamos ver outro exemplo, está vendo como é fácil? Memorizar aquelas regrinhas resolve facilmente esses problemas. Dizer que não é verdade. Dizer que não é verdade é o mesmo que negar. A questão está pedindo para negar a sentença Pedro é pobre e Alberto é alto. Negar que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer o quê? Vamos ver. Temos aqui a primeira sentença, que é a sentença A, e Alberto é alto B. Como é que eu nego? Eu nego retirando o E, trocando pelo ou, o E deve ser retirado, trocado pelo ou, e eu devo negar que Pedro é pobre, dizendo que Pedro não é pobre e Alberto não é alto. Então, observe, está aqui, ó, Pedro não é pobre ou Alberto não é alto, essa é a sentença que corresponde à negação. Estão vendo? Essa sentença, a letra B está errada por causa do conectivo, o então está errado. Ó. Esse aqui tem o conectivo certo, mas só negou a segunda, faltou o não, negando a primeira. Pronto, tudo ok? Veja como é simples fazer a negação dessas sentenças. Facílimo, não é? Vale a pena memorizar essas regrinhas para poder responder questões rapidamente na prova. Tem questões de lógica matemática que demoram mais, como vimos anteriormente, sobre tautologia, sobre contradição, você tem que fazer tabela, mas essas sentenças não. Muito simples a negação. Vamos para a próxima. Questão, a negação da afirmação condicional. Foi pedido aqui, a negação. Negar uma sentença que é uma afirmação condicional é uma sentença que temos o se e implícito está o então. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Bom, como é que eu nego essa sentença? A regra é a seguinte, ó, elimina o então, elimina o se. Deve ser trocada pelo e. Você deve preservar a primeira sentença, afirmando está chovendo, e negar a segunda, eu não levo. A negação é feita assim, ó, o e e o não negando a segunda. Então, a primeira está errada porque continuou com se, então. A segunda negou a primeira, está errada, negou a primeira, está errada. O se, então, ó, que fica aí no local da vírgula, está errado. O correto é a letra E. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Então, gabarito da questão, letra E.
Pronto, todos conseguirem acompanhar. Então já sabe, né? Memoriza. Memoriza, escreve aquelas regrinhas até você memorizar e vai fazendo as questões que você vai também consolidando o seu conhecimento. Vamos para a próxima questão. A negação da sentença. Nenhuma pessoa lenta em aprender frequenta a escola. Bom, a negação de nenhum ou nenhuma, nenhuma é o mesmo que não existe. Tá bom? É sinônimo, não existe. Não existe pessoa lenta em aprender que frequenta a escola. Bom, a negação disso é dizer que existe. Existe, tira o não existe e coloca existe. Existe é o mesmo que alguma. Ou é o mesmo que ao menos uma. Ao menos uma. É o mesmo que dizer existe, é o mesmo que dizer alguma ou ao menos uma. Bom, então vamos lá. Negação de nenhuma. Todas está errado. Todas está errado. Alguma pessoa lenta em aprender frequenta a escola. Está correto. Alguma pessoa lenta em aprender frequenta a escola. Letra C. Algumas pessoas lentas em aprender não frequentam. Está errado. Você não nega a sentença. Só é trocar nenhum por algum ou existe. Não nega a frase. E a última, continuou nenhuma, está errado. Então o gabarito da questão é a letra C, é a sentença correta. O gabarito da questão é esta letra aqui, a letra C. Nenhuma pessoa lenta em aprender frequenta a escola, nega-se dizendo que alguma pessoa lenta em aprender frequenta a escola. Ou algumas pessoas lentas em aprender frequentam a escola. Pode falar, citar uma ou mais de uma que estará negando. Bom, vamos para o nosso próximo exemplo. A negação da proposição, todos os homens são bons motoristas. Vamos ver como é que nega o todos. A negação do todos, você elimina todos e vai escrever algum homem, algum não. Algum homem não é bom motorista, ou diz que é mau motorista. Bom, observe que aqui na letra A diz todas as mulheres. Está errado porque o texto fala dos homens, não das mulheres. Algumas mulheres, está errado, o texto fala dos homens. Nenhum homem não é a negação. A negação de todo é dizer que algum não é. Todos está errado, ao menos um homem é mau motorista. Mau significa não é bom. Então, não é bom, está negando. Estão vendo aí? Ao menos um é o mesmo que algum homem não é bom motorista. Então é essa sentença que corresponde à negação. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então vimos aí as regrinhas de negação de sentenças e exemplos de provas da ESAF sobre negação de sentenças. O objetivo dessas resoluções de questões é que você conheça a banca, possa treinar. Mesmo que você vá fazer concurso para outra fundação, mas é importante que você treine essas questões, porque elas servem de base para outras bancas, como a Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio e outras que fazem